Olá, muito boa tarde, olha que alegria. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês desde o estúdio aqui da B3, que eu já expliquei o que é Brasil Bolsa Balcão. O assunto não poderia ser mais atual, mais importante, apesar de que eu estou repetindo um pouco esse tema de educação. Não apenas a educação que você adquire na universidade, mas enfim, a educação para tudo, para andar na rua, para fazer compra, educação para viver socialmente, aquela política de viver bem. Você tem política, você usa de política para falar com os seus pais, com seu marido, com seus filhos. Então a educação é a base de um país. Você que é do setor de agro, por exemplo, você é pecuarista, você sabe que no Brasil 80% do rebanho é Nelore, é gado indiano. Então, como no Brasil você tem 200, sei lá quantas raças de gado, mas a mais importante, a que faz a base, é o gado indiano, que veio lá, o Nelore, o Zebu. Então a educação é a formação de um país. E o Brasil, infelizmente, é muito atrasado. Nós somos muito atrasados, não posso sair fora. Bem que eu gostaria, mas eu não posso. Mas falando de educação, a universidade hoje não é um fim. Ela não termina nada. Pra vocês terem uma ideia, eu brinco, eu não trouxe aqui, que eu estou usando um smartphone há um ano, digamos assim. Acho que foi o último brasileiro a ter um smartphone. E ainda não aprendi tudo. Quando eu começar a aprender, já terá outra tecnologia, você já não vai precisar mais, isso já existe. Você não vai mais precisar bater o dedinho lá. Você fala, eu quero mandar um recado para a minha amiga Marcela. Você fala e ele manda mensagem. Ou seja, a tecnologia está muito rápida. Isso vale para quem sai da universidade. Esse é um tema introdutório, porque eu vou falar agora de formação, né, na universidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, para você se manter, ou se conseguir se manter ativo e com tanta novidade que vem por aí. Minha entrevistada é pró-reitora de pesquisa da Universidade Federal do ABC, professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Eu estou hoje com um problema de cebolinha. Doutora Marcela, muito obrigado mais uma vez, Obrigada boa a você, tarde. Regis. É só para a gente jogar a bola, fazer aquecimento aqui. A universidade não termina, não, né? Não. Na verdade, a universidade, o nome já diz, né? Universo. Então, a ideia da universidade é abrir o horizonte. Então, o aluno ele chega com milhares de ideias e ele sai com outras milhares de ideias. E hoje, o profissional que se forma na universidade, qualquer que seja, né? Em qualquer curso, ele vai ter um grande universo à frente, né? Então, o que se procura, o que se estimula, independente do futuro profissional que esse estudante vai seguir, é que ele faça, então, uma pós-graduação, né? Um curso após a universidade, após a sua graduação inicial, e que proporcione, então, conhecimento aí mais específico. Então, enquanto a universidade abre, a pós-graduação fecha, né? Então, seja a pós-graduação lato sensu ou mais estrito sensu. Independente se ele vai seguir carreira acadêmica, quer dizer, se ele vai ser professor universitário ou não, é importante essa especialização, né? Cada vez mais a competição aumenta no mercado, então exige que esse aluno tenha uma especialidade maior ainda, né? Então, aí a busca pelos programas de pós-graduação, pelos cursos de pós-graduação, estrito sensu ou lato sensu. Então vamos agora falar um pouco, por exemplo, o rapaz se forma jornalista, digamos assim, coitado, mas se forma. Aí ele pode fazer uma Graduação. pós-graduação em, sei lá, em linguística ou em informática da comunicação. É Sim. por aí, é para ter uma. Isso. E como é que é feito isso? Eu queria a parte prática. O aluno vai lá, se candidata, faz o exame. Então, aí depende, né? Quer dizer, a pós-graduação hoje no país, ela, como eu falei, né? Você pode seguir uma área mais estrito sensu, que aí as universidades públicas meio que controlam por meio de programas de pós-graduação,
ou lato sensu, especialização, que tem uma grande gama de universidades que já oferece esse tipo de curso. O lato sensu são cursos mais rápidos em geral, em curto tempo, são cursos que têm uma formação um pouco menos rígida no sentido de conhecimento, quer dizer, o aluno ele vai participar de uma série de cursos, aulas e produz um texto, uma monografia, né, um documento final em que ele recebe uma especialização, um título de especializado num determinado assunto. O curso de pós-graduação estrito sensu, né, e aí eles são controlados, né, e comandados, digamos assim, pela CAPES, né, que está vinculada ao Ministério da Educação, ao MEC. Então a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior e ela é que faz então a aprovação desses programas de pós-graduação estrito sensu. A CAPES, então, ela avalia esses programas de acordo com a qualidade, então aí entra o mérito, a produção que é realizada nesses programas de pós-graduação estrito sensu, basicamente as universidades públicas, algumas privadas, comunitárias também, podem ter esse tipo de programa de especialização estrito sensu. Quando a gente fala de estrito sensu, você tem dois níveis, basicamente, que é o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico, em que o aluno ele vai cursar então uma especialização muito mais focada, geralmente mestrados são 2 anos, doutorados são 4 anos, dependendo do curso, obviamente, mas em geral, né, para ter mais ou menos uma ideia. E aí esse aluno então ele vai se especializar de maneira muito mais forte, muito mais intensa naquele determinado assunto. E é o que as universidades públicas em geral promovem, né? Uma vez esse aluno pretende, né, tendo a intenção, pretende seguir a carreira acadêmica, então ele faz o mestrado, ele faz o doutorado e depois segue muitas vezes para um pós-doc, que é um pós-doutoramento, que é um outro tipo de estágio mais específico, mais aprofundado ainda, em que aquele aluno, aquele candidato, ele vai se tornar altamente especializado naquele assunto. Então veja, ele sai do universo macro, que é a universidade, e vai para o universo micro, bastante, muitas vezes nano, como a gente brinca, né? Muito, muito especializado. Né? É mais ou menos essa a ideia. E isso, especificamente, se ele vai seguir a vida acadêmica? Isso. Não necessariamente, porque, veja, em vários, enfim, setores da indústria, da empresa mais aplicado, eles exigem que aquele candidato tenha um nível, né, de especialização estrito sensu, né? Então, mestrado, em geral, até doutorado, dependendo do que ele for operar, é exigido para um candidato de alta performance. Então, vamos pegar um exemplo, Mercedes-Benz, GM, Natura. O profissional, para atuar de maneira bastante específica aplicada, eles exigem que o profissional tenha um doutorado, por exemplo. Então, quer dizer, ele tem que ter um nível de especialização, né, garantido pela CAPES, no caso de um programa de pós-graduação estrito sensu, e que garanta a ele, então, a capacidade e a expertise para atuar naquele setor especificamente. A CAPES, eu não sabia, você que me deu uma coordenadoria Isso, de aperfeiçoamento pessoal de ensino superior. Ela controla os programas de pós-graduação, isso. Ela que aprova isso, ou não? Isso. Então, os programas, as universidades submetem uma proposta, é assim que funciona, né? Então, lá um grupo de docentes se reúne, constrói uma proposta de um programa de pós-graduação, submete-se à CAPES isso, e ela faz análise. Se ela aprova, então, olha, foi aprovado em nível de mestrado, ou aprovado em nível de mestrado e doutorado. E então a universidade pode oferecer o curso. E aí os alunos passam por um processo seletivo, né, em geral, e aí depende muito da área, cada área de uma forma, então biológicas é de um jeito, humanas é de outro, exatas é de várias outras possibilidades. E aí esses alunos passam por um processo seletivo para entrar na pós-graduação. E aí eles cursam, eles têm um tempo para cumprir, um prazo para entregar o resultado, enfim, né? E aí tem toda uma série de avaliações que são feitas. A gente já volta já, eu estou Ok. conversando com a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos, ela é pró-reitora de pesquisa da Universidade Federal do ABC. Nós voltamos a falar, explicar melhor essa coisa do DOC, pós-DOC, em 30 segundos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, hoje o assunto é educação. Você sabe que tem a página no YouTube, Programa Mercado Futuro, você pode assistir todos os programas de 2017 lá, e o Direto da Bolsa também no YouTube. Eu converso com a pró-reitora de pesquisa da Universidade Federal do ABC, a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. E
antes do intervalo, ela estava dizendo, eu estava perguntando sobre o CAPES. E o CAPES banca, o que ele aprova, ele dá dinheiro. Isso. A CAPES, então, ela acaba investindo. Né? Porque é coordenadoria. Enfim, a coordenação. Perdão. Ela acaba investindo junto às universidades com bolsas para o aluno estudar, né? Então, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, além de outras agências de fomento que também podem fazer isso, né? Então, a FAPESP, por exemplo, em São Paulo, as FAPs, né, de um modo geral no Brasil, o MCTI, o MCTIC agora, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, ele pode investir através do CNPq, que é um Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, também bolsas para alunos. Então, é um investimento mais focado para o aluno, né? Tem o FINEP, não tem? FINEP também, a FINEP ela investe mais em dinheiro para projetos, né? Não bolsa de alunos, né? Projetos de pesquisa de um modo geral. É diferente. Né? Então, assim, as agências de fomento costumam investir o dinheiro para a pesquisa, para se realizar a pesquisa. E a CAPES foca, então, no desenvolvimento do pessoal, né? Dos recursos humanos, no caso, do aluno de pós-graduação. Uhum. E essa, por exemplo, é obrigatório seguir? Eu acho que não. Você termina o universal, eu gostei dessa expressão, universidade. Isso. Abre o leque. Abre né? o leque. Isso. Aí você segue-se uma regra, mestrado, doutorado, pós-doc, ou pode fazer pós-doc? Em geral, depende muito da área e depende muito do aluno, né? Então, em geral, se segue o mestrado, defende-se, né, a dissertação de mestrado, o aluno segue para o doutorado e defende-se a tese de doutorado. Em alguns casos acontece, né, em que o aluno ele já fez, né, uma iniciação científica, por exemplo, né, ao longo da sua graduação, e aí ele pula uma etapa e vai para o doutorado direto. Então isso pode acontecer, já aconteceu, enfim, muitas vezes em várias instituições. O doutorado direto, quer dizer, o aluno ele já sabe que é aquilo que ele quer, né? Ele já tem certeza que ele já está preparado para um projeto maior, de 4 anos, ele já está preparado para desenvolver uma pesquisa muito mais complexa, digamos assim. E aí, então, esse aluno, ele pula essa etapa do mestrado e vai para o doutorado direto. E depois, se ele, né, for seguir de fato a carreira, vai para o pós-doc. Né? Pode fazer isso. Pode fazer isso. Agora, uma curiosidade para mim aqui é o seguinte, ele aprende, quando está fazendo pesquisa, tem um monte de equipamento lá, sim, né? Sim. Tem forno, tem coisa para lavar, coisa para desinfetar, pelo menos no seu laboratório que eu conheço. Sim. O aluno, às vezes, ele pode chegar lá, ele já passou pela universidade, ele pode chegar lá e não saber manusear aquilo. Tem quem oriente? Sempre tem, né? Sim, sempre tem. Tem que ter, né? Essa é uma preocupação muito senão grande. Explode, né? Tem coisa pode que dar um explode, problema grande, né? Não, de fato, os alunos, eles vão entrar no laboratório aí, falando do laboratório experimental, né? Que é esse caso que você citou, o aluno tem que ser treinado, né? Então, mexer no equipamento que custa milhões, você não pode simplesmente falar ao aluno, ó, liga, aperta o botão e opera o equipamento. Ele tem que passar por um treinamento. Eu falo experimental porque tem laboratórios do pessoal mais das exatas, então física, matemática, que é mais teórico. Então é ele o computador, é mais simples nesse sentido, né? Mas ele tem que ser instruído. Então, o curso de capacitação, eventualmente daquele equipamento, o próprio orientador, por isso é importante a figura do orientador, né? Em orientar esse aluno, olha, você tem que aprender a mexer no equipamento primeiro, entender a técnica do equipamento, e é então o que a gente espera numa universidade, né, de ponta, uma universidade de qualidade, em que o aluno ele passe por todos esses processos, não simplesmente ele entra no laboratório e começa a mexer e a fuçar, que é complicado, isso é bastante complicado. A Marcela ela é orientanda acho que tem que ser orientando, né, de um certo número de alunos. Sim. Como é que se escolhe um orientador? Isso. Como é que se escolhe orientando? Olha, isso é uma pergunta interessante. Tem a ver com o que você está pensando, ou o que ele está pensando? Não, na verdade, assim... Porque todo mundo sabe disso, não vou falar nenhuma novidade. Não sei no caso do orientador, que é o caso da Marcela. Mas os orientados sempre veem defeitos nos seus orientadores. Sim, sem dúvida. Não, defeito, mas coisas que eles não concordam. Como é que o orientador escolhe o orientador? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E já me fizeram várias vezes essa pergunta e é difícil a resposta, porque assim,
a relação orientador-orientando é uma relação muito diferente de qualquer outra relação profissional. Se você pegar um chefe, né, um patrão, né, um gerente e o seu subordinado, existe uma relação ali muito bem estabelecida por, enfim, leis e regras né, e salários, enfim. A relação do bolsista com o orientador ou do aluno, do orientando com o seu orientador, é uma relação muito diferente. A gente brinca muito no laboratório que é uma relação, é um casamento. Você começa a namorar, depois você vai ao noivado e depois você casa, de fato, né? A seleção ela é muito peculiar de cada orientador. Então, assim, existem os processos seletivos em que o aluno vai pleitear uma vaga no mestrado ou no doutorado. Isso é uma coisa institucional, né? Quer dizer, o programa é que estabelece as regras desse processo. Porém, quem faz o recrutamento desses alunos é o orientador. E aí, Resch, assim, é muito difícil, aí cada orientador tem um perfil. Tem orientador, por exemplo, que aplica uma provinha, um teste. Se o aluno passar, ok, você pode prestar o processo seletivo. Tem uma prova linda. uma prova, isso, antes para selecionar esse aluno. Tem orientadores que vão pela conversa. Eu vou muito por este lado. Eu converso com o aluno, eu tento sentir qual é o interesse dele, porque tem que ter um comprometimento, né? E aí, geralmente eu peço que ele fique no laboratório por umas semanas, uns meses, de convivência. Quer dizer, no dia a dia que você percebe se aquele aluno realmente nasceu ou não nasceu para coisa. Porque às vezes ele tem a vontade, ele quer participar da pesquisa, ele está muito estimulado, mas ele não tem jeito para ficar num laboratório fechado. Ele precisa estar fora, um lugar, né, um campo livre. Ele não consegue se integrar ao grupo, ou no dia a dia da pesquisa que requer estudo, lidar com a frustração, né? A gente fala 90% da pesquisa dá errado. Então, ele não está preparado emocionalmente para aquilo. Então, depende do orientador, a forma como ele seleciona é muito peculiar. Né? Porque fazer a prova de seleção é muito impessoal, quer dizer, você vai lá, faz a prova, ou escrita, ou oral, enfim, e ele passa no processo seletivo. Mas e o dia a dia? Como é que vai ser depois? Por isso que eu particularmente, uma opinião pessoal, eu costumo conviver com esse aluno um pouco antes, sentir, né, como é que ele reage às situações, ou como é que ele lida com a frustração, como é que ele lida com a dificuldade da pesquisa, né, que não é pouco. No Brasil a gente tem uma série de entraves, né, burocráticos, então é preciso sentir se esse aluno realmente está preparado para a pós-graduação ou não. Que tem coisas, por exemplo, de horário que você põe lá sim, e sim, 3 horas sim. depois você tem que revirar. Sim, experimentos que demandam, né, um tempo grande, noite, final de semana, feriado, olha, tem que fazer experimento, não dá para parar. Eu conheci, eu conheci um orientador, não vou dizer o nome, porque também sim. não vai. Ele é um cara tão espetacular, vou difamá-lo, era uma brincadeira. Que ele dizia assim, orientando para mim é como escravo. Não, já ouvi muito isso também. Não, mas tem tarefas que tem que fazer no laboratório, tem que se ajudar lá, né? Porque a pesquisa é isso, ela não tem um padrão, né? Quer dizer, não é das 8 às 5, que você trabalha, meio-dia você almoça. É um esquema muito diferente, depende muito Você pode chegar mais tarde, sair mais tarde. Eu tinha alunas que gostavam de trabalhar à noite e virava madrugada. Você pode, né? Produzindo resultado assim absurdamente. Tem alunos que vão seguir bonitinho das 8 às 5, então isso é muito flexível. Só que aí precisa de maturidade para você, né, não deixar o negócio desandar. Então aí, de novo, tudo isso depende do aluno também, né, e de uma boa orientação. Um outro assunto que eu sei que você fala bem disso também, é que eu tenho visto e eu converso com algumas pessoas, pesquisadores e tal. Ele já me pediu um comercial, então eu vou falar e depois a gente volta para... É o segundo bloco ainda, né? Durante o caminho da pesquisa que as pessoas mudam, elas vão saindo, porque a pesquisa favorece esse tipo de coisa. Bom, vocês vão ouvir a opinião da professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos após o intervalo sobre essa e outras questões. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Olha, já gravei, já não precisei ler. Ela é pró-reitora de pesquisa da Universidade Federal do ABC. É o segundo capítulo que a gente está falando aqui sobre essas coisas da pesquisa que a gente não entende muito bem. Você imagina o seguinte, do ensino básico até se terminar uma faculdade, depende, tem algumas que são 4, 5 anos,
Deve estar quase uns 20 anos de Não. estudo. Aí Tranquilamente. depois, se você vai fazer mestrado, são 2, em média. Isso. Doutorado, mais 4. Pós-doc dura quanto? Pode... 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende do então, Ou vai. seja, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, se você quiser ser alguém na sua vida, prepare-se para estudar. Mas antes do intervalo, Marcelo, eu te falava que a pesquisa, uma vez você veio aqui, você falou isso. Uhum. Eu te fiz uma pergunta que ficou gravada. Por que você não consegue parar de pesquisar? Você disse, porque é bom, você Abre, vai, né? você vai descobrindo coisas. No meio do caminho você pode mudar de rumo, né? Sim, sim. Não, tem umas coisas que me impressionam, por exemplo, com toda a tecnologia que o mundo tem hoje, quando eu vejo uma notícia, como eu vi recentemente, que um navio de guerra bateu num navio de carga, Carga. cara, e GPS, eu não sei, eu fico meio... Alguma coisa falhou Alguma aí. coisa estavam dormindo, deram É. festa um dia antes, aqueles sonares, É. é só filme de Hollywood que funciona. Míssil a 3 quilômetros, bom, não é nada disso que é o assunto. Sim. A pesquisa te muda de rumo, né? Sim. Bom, só um parêntese, acho que a falha nesse caso do navio foi falha humana, né? Porque a tecnologia existe, bom, então não é que não existe. Eu espero que seja humana, Existe, né? Porque- humana com certeza, enfim, acontece. A pesquisa, assim, de fato, você se propõe, né, um exemplo, um projeto de mestrado, você tem lá um projeto que o objetivo é descobrir tal coisa, né? O seu objetivo é avaliar tal procedimento. No final, você conseguiu avaliar aquele, né, o que você propôs, mas você acaba abrindo outras portas. E é isso que a pesquisa funciona assim, né? Isso é a pesquisa boa, né? Quando a gente fala, quando a pesquisa encerra ali, respondeu, acabou, não tem mais o que perguntar, tem alguma coisa estranha ali. Em geral, a gente espera que se abram outras portas. Então, o mestrado, ele tem muito esse objetivo também, né? Que é o aluno que vai seguir a carreira acadêmica, no caso, mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, ele abre outras perguntas. E nessas outras portas que se abrem, você tem novas oportunidades. Então, você começa com uma ideia inicial e lá na frente você começa a perceber que, olha, poderia investigar isso mais a fundo ou seguir um outro caminho. Não necessariamente aquilo exatamente como você trilhou. E ainda assim, você tem, por exemplo, pesquisas em que você tem uma determinada hipótese e aquela hipótese não se confirma, que é um resultado negativo, às vezes, pode acontecer. Isso não é ruim, isso é bom, porque você encerra uma porta e fala, por esse caminho eu não vou mais, eu vou por outro caminho. Então é importante, né, o pesquisador, e tem que ter esse perfil, né, quer dizer, a pesquisa te atrai, porque você vai pesquisar, e nunca acaba, né, porque o mundo tem milhões de coisas para a gente descobrir ainda. Então, essa mudança de rota acontece e é importante que aconteça também, né, que não é tudo tão quadradinho, tão redondinho, que você fala, não, eu chego daqui até ali através disso, disso e disso, às vezes não chega. Então é importante Pesquisa mudar. é um pouco assim, você sabe como começa, mas não sabe como Exatamente, termina. isso, Né? é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Você começa de uma forma e ao longo do tempo aquilo vai mudando de performance, enfim, isso é muito interessante, porque você não tem rotina. Eu acho que talvez isso é o que atraia muitos alunos, né, e em mim foi assim, né, comigo também foi dessa forma. Você não tem rotina, você nunca sabe, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e acabou. Não, às vezes dá errado, às vezes o equipamento quebra, você tem que dar um jeito de arrumar, às vezes, né, falhou o sistema, enfim, tem uma série de outras variáveis ali que fazem parte da brincadeira, né? Isso é interessante. Eu vou tocar num assunto que é só com você que eu posso tocar, porque eu sei que você tem savoir-faire para... Eu sei que existem casos de mestrandos ou doutorandos que são reprovados. Sim. Não é muito comum, Não é a rotina, mas... Agora, o questionamento para doutorado, eu já vi alguns, é longo, é uma coisa de 4 horas, 5 horas. O que você está testando? Porque ele já fez mestrado, ele fez o doutorado, teve ou não um bom resultado, aí não é a questão. E aí aqueles 3 ou 4, não lembro se eram 4, o professor, o orientador e 3 ou 4 pessoas. Isso. Mas eles perguntam que a gente acaba ficando com dó do doutor.
É, Qual é o teste? então, a cerimônia de defesa de um doutorado, né, vai conquistar um título, é uma conquista. Então, assim, ele tem que mostrar, porque veja, o que está na tese escrito, a banca inteira já leu, né, o orientador ajudou, corrigiu, ele produziu aqueles resultados. Então, a parte que a gente fala, experimental foi concluída. Ele já passou nas disciplinas, porque ele tem que cursar uma série de disciplinas. Então, academicamente, ele já foi avaliado. Mas veja, ele está ali para conquistar um título de doutor. A partir dali, ele vai ser doutor em alguma coisa. E essa defesa de tese é exatamente isso. Você tem o orientador na banca, né, e geralmente 3 ou mais 4, depende da área, depende da universidade, depende do programa de pós-graduação. Ele vai ter que responder perguntas. Quer dizer, a banca quer saber se de fato o que está escrito ali foi ele que fez. Não foi o amigo, o colega de outro laboratório, se ele está preparado para conquistar aquele título de doutor. Né? Então, a defesa de tese é um processo longo, em geral demora, sei lá, 3, 4 horas, 5 horas, já vi tese de 6 horas, em que ele é arguído. Então, a banca está perguntando, será que ele entendeu mesmo o que ele está falando? O que ele escreveu ali, ele é dele mesmo, a autoria é dele, foi ele que fez, foi ele que batalhou por aquilo. Então, é uma cerimônia, a gente brinca, é meio que protocolar, porque ele já conquistou o título, quer dizer, ele já cursou as disciplinas, ele já fez todo o processo, ele já entregou a tese dele impressa para a banca, mas agora ele vai defender publicamente o que ele fez. Porque tem os... É público, né? Qualquer um pode assistir. Isso, é público, é público. Em geral é pai, mãe, né? Mas, enfim, amigos, né? Enfim, mas é público. Qualquer um que quiser assistir da sociedade, né? Para ver o que foi feito ali, pode. O que eu fiquei curioso é porque eles questionam, dessas que eu vi, não vi tantas. A última que eu vi, você sabe que foi da doutora Roberta. Mas eles questionam, eles discutem, eles debatem o resultado. Sim. Se fizesse de outro jeito, talvez... É legal, mesmo quando você não entende do assunto, é divertido. É muito legal, né? Eu sou suspeita a falar, porque as discussões de defesa, de tese, de doutorado, elas são de alto nível. Né? Então, assim, todos que estão na banca são um nível muito mais, né, superior ao aluno que acabou de adquirir o título. Então, você vai discutir, você vai provocar aquele aluno. Então, são discussões muito interessantes. Eu acho que é aí que é a brincadeira, porque é assim que a ciência avança. Né? Você progride aqui, o outro vai te dar uma dica, assim, nossa, eu não pensei nisso. E o outro vai te dar um toque. E aí você começa a caminhar de maneira muito mais... né, bonita, elegante, enfim, a ciência caminha dessa forma. Gente, olha, o segundo capítulo da nossa novela está terminando. Tudo isso, você vê que quando uma pessoa gosta do que faz, ama o que faz, eu falo por mim, por exemplo, quando fecha uma porta aqui do estúdio B3, você me vê do outro lado, às vezes, enlouquecido. Quando fecha uma porta do estúdio, o mundo acabou, entendeu? Eu vou aqui me divertir vocês, dar informações. Noto na doutora, aqui na professora doutora, uma paixão. Tem que ter paixão mesmo. Só me faz ficar um pouco macambuzo o Brasil não caminhar, porque é um país, quando eu digo rico, é rico de cérebros. Precisa dar potencial, né? Precisa dar o resto, que é mais fácil, que é dinheiro, que é material. Eu vi lá na universidade, vejo em outras faculdades, aqui na USP, as pessoas têm maior vontade. Precisa destravar, né, Marcela? Precisa. E olha que, assim, brasileiro é procurado no mundo inteiro para trabalhar em laboratório, porque é gente que faz, que não tem medo de trabalhar, que tem ideias, né? Então, faltam os políticos, né? Quem enfim, sabe quem dia. sabe? Não podemos perder a esperança. Dizia o doutor Tancredo Neves, não podemos nos dispersar. Não isso. Muito obrigado. Obrigada a você, gentil. Obrigada. 2 programas excelentes, muita informação, valeu demais. Obrigado. Que bom, obrigada. Até o próximo programa, gente. Muito obrigado pela atenção. Fique por aí.